Vamos começar aqui com algumas palavrinhas sobre a situação internacional. A imprensa imperialista tem procurado destacar que os russos estariam aí sofrendo uma completa derrota na guerra da Ucrânia, né? Eles falam da retomada da cidade de Kharkiv e tudo mais. Na realidade, né, o que a gente observa é que essa vitória aí, de fato, né, os ucranianos obrigaram o destacamento russo, pequeno destacamento russo que estava ocupando a cidade, a fazer uma retirada para uma posição próxima, né, à cidade. Se deu devido ao fato de que os russos estão com uma linha de combate bastante extensa no oriente da Ucrânia, de aproximadamente 1.000 quilômetros, né? E com poucos soldados para cobrir toda essa linha aí. Essa notícia, ela encobre, na realidade, os fatos mais importantes que estão acontecendo, que são os seguintes. Primeiro, que os russos decidiram paralisar completamente a infraestrutura de fornecimento de energia elétrica na Ucrânia, né? O comando russo disse que sem energia elétrica não existe exército ucraniano e passou a neutralizar as principais usinas hidrelétricas do país, né? Nós estamos aproximando, né? Nós estamos aqui já em meados de setembro, né? Em novembro começa o inverno na Europa, quer dizer, está muito próximo, e sem energia elétrica isso daí vai criar uma situação absolutamente insustentável para as forças armadas ucranianas que ainda procuram resistir à situação na Rússia. Essa é a realidade dos acontecimentos e tudo mais. Os russos decidiram também lançar mão de outra arma que eles têm, que é paralisar o fornecimento de gás para a Europa, em função das sanções que foram aplicadas contra a Rússia. E essa paralisação do fornecimento de gás está criando uma situação extremamente crítica, né? Na Alemanha, por exemplo, já existe aí a previsão de que, mesmo com subsídio governamental, as contas de energia elétrica vão triplicar durante o inverno. Quer dizer, vão subir 300%. Essa realidade, né, não é nem um anúncio do governo alemão, gerou já um forte movimento de protesto e de greves na Alemanha. E, curiosamente, né, a imprensa destaca que esse movimento de protesto está sendo impulsionado ao mesmo tempo pela direita e pela esquerda, né? A AfD está impulsionando os protestos, é o partido de extrema direita, né, mais importante da Alemanha, e os sindicatos e organizações de esquerda também estão impulsionando esse protesto, porque está absolutamente claro que nessa situação, na situação da elevação dos preços e provável racionamento de energia elétrica, quem vai pagar mais caro por isso daí são os trabalhadores. Quem vai sofrer mais são os trabalhadores, são os operários. É a classe operária que vai sofrer mais com essa situação, né? A previsão é de que, mesmo na Alemanha, né, e é importante destacar isso, a situação que se aproxima vai ser uma situação de intensa luta social.
os governos, né, os chamados governos de centro, quer dizer, a direita, que governou o país durante décadas aí, e a esquerda do Partido Social Democrata, estão rapidamente perdendo popularidade e não sabem o que fazer, né, para conter essa situação. Aqui é interessante abrir um parênteses para uma notícia que apareceu, que é a seguinte, que a Alemanha, diante da falta de gás, né, diante da falta de meios para fazer funcionar a sua estrutura elétrica, decidiu derrubar aí uma quantidade gigantesca de florestas antigas que existem na Alemanha, né? O que mostra, né, para todo mundo que esse negócio de preservar o ambiente, preservar as florestas e tudo mais, é uma coisa para os países atrasados, né? Os países desenvolvidos, confrontados aí com a crise de energia, chutaram para longe o problema ecológico, com o qual eles fazem muita demagogia aqui no Brasil, por exemplo, em torno da Amazônia, estão aí pressionando no sentido de uma internacionalização da Amazônia, ou seja, de uma entrega da Amazônia para os países imperialistas, né? Nós destacamos na semana passada que o governo da Colômbia já chamou, né, as Forças Armadas norte-americanas para patrulhar a Amazônia colombiana, né? O que coloca em pauta uma pressão enorme sobre o Brasil. Mas, né, é como se diz, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quer dizer, o cidadão é o grande campeão do meio ambiente, mas lá no país dele ele tem um problema com a eletricidade, ele bota o machado, aí bota a serra elétrica nas florestas e não quer nem saber, né? E a imprensa internacional e nacional apresenta isso daí como, coitado dos alemães, estão sofrendo aí porque não vão ter eletricidade, então começaram a derrubar as matas, etc. e tal, e todo mundo chora pelos alemães e não pelas matas. Já no Brasil, todo mundo chora pela mata e não pelos brasileiros, e a vida continua com essas palhaçadas aí totais, né?